No ano 1000, o mundo cristão viveu um tempo de contrastes profundos, marcado pela fé, pelo medo e pela esperança em um futuro incerto. Para compreender a vida dos cristãos daquela época, é preciso mergulhar em um universo distante, onde religião, política, economia e cultura estavam entrelaçadas de uma forma que moldava cada aspecto da existência. Essa é uma história que poucos conhecemos, mas que revela como era viver sob a cruz em um dos períodos mais enigmáticos da Idade Média. O cristianismo já havia se espalhado por grande parte da Europa. A Igreja Católica, liderada pelo Papa em Roma, era a força espiritual e política mais poderosa da época. Para os cristãos do ano 1000, a fé não era apenas um aspecto da vida, mas uma estrutura própria que sustentava toda a sociedade. Cada nascimento, casamento e morte foram marcados por ritos cristãos. O sino das compras ditava o ritmo dos dias, chamando para orações, celebrações e também para lutos coletivos. Na virada do primeiro milênio, houve um grande temor apocalíptico. Muitos acreditaram que o mundo poderia acabar no ano 1000, uma interpretação ligada a passagens bíblicas e profecias populares. Esse medo levou multidões à busca por penitência, peregrinações e devoção intensa. Igrejas e mosteiros foram cheios de fé que buscaram salvação para suas almas, temendo o julgamento final. A vida cristã era permeada por essa expectativa de fim dos tempos. No entanto, a vida cotidiana dos cristãos era simples e dura. A maioria era composta por camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, pagando tributos e atividades como base da sociedade medieval. Esses homens e mulheres passavam os dias cuidando de plantações, rebanhos e casas modestas de madeira ou pedra bruta. Mesmo em meio à pobreza, a fé cristã oferece consolo. Acreditavam que seu sofrimento seria recompensado com a vida eterna. As cidades ainda eram pequenas, mas começaram a crescer em torno de catedrais e feiras. Nessas comunidades urbanas, os cristãos vivem do comércio, da produção artesanal e do contato com viajantes vindos de regiões distantes. Nessas cidades, a igreja não era apenas um lugar de culto, mas também o centro da vida social. Ali se resolveram disputas, fizeram-se acordos e buscaram-se proteção espiritual contra doenças e calamidades. A vida espiritual dos cristãos foi fortemente influenciada pelos mosteiros. Monges e freiras viviam em clausura, dedicando seus dias à oração, ao estudo e ao trabalho manual. Eram eles que preservavam manuscritos antigos, copiavam textos sagrados e mantinham viva a tradição intelectual em um mundo onde a maioria da população era analfabeta. Para os cristãos comuns, esses religiosos eram exemplos de santidade e intercessores junto a Deus. Muitos viajavam longas distâncias para visitar mosteiros, acreditando que esses lugares tinham poderes milagrosos. As cruzes erguidas nas estradas, os sinos que ecoavam pelos campos e as catedrais que começaram a ser erguidas em estilo românico mostravam a força da fé cristã. Mesmo os reis e senhores mais poderosos se submetiam à autoridade espiritual da igreja. O Papa e os bispos tinham o poder de excomungar líderes, privando-os da comunhão com os fiéis, o que era visto como um castigo terrível. Isso fazia com que a religião não fosse apenas espiritual, mas também política, determinando os rumores da Europa medieval. A vida dos cristãos também foi marcada por peregrinações. Muitos viajavam para lugares considerados santos, como Roma, Santiago de Compostela ou Jerusalém. Essas jornadas eram longas e perigosas, mas representavam um ato de devoção e penitência. Os peregrinos acreditavam que, ao chegar a esses locais, poderiam obter perdão para seus pecados e aproximar-se da salvação eterna. A imagem de homens e mulheres caminhantes com cajados e roupas simples era comum nas estradas do ano 1000, mas nem tudo era devoção e paz. Os cristãos do ano 1000 também convivem com guerras, invasões e conflitos constantes. Os povos vikings ainda atacavam regiões costeiras, enquanto no leste europeu, os húngaros ameaçavam territórios cristãos. A fé foi usada como bandeira para unir povos contra invasores, e muitos viam na cruz um símbolo de proteção divina contra os inimigos. No interior das roupas, o ambiente era de reverência e mistério. O latim era a língua usada nas missas, incompreensível para a maioria dos fiéis, mas carregada de um peso sagrado. Velas, incensos e cantos gregorianos criavam uma atmosfera que parecia aproximar o céu da terra. Para os cristãos simples, participar da missa era uma experiência espiritual profunda, mesmo sem compreender todas as palavras ditas pelo padre. O ano 1000 também marcou o surgimento de lendas, santos e mártires que inspiraram os cristãos a manter a fé em tempos difíceis. Histórias de milagres se espalharam rapidamente, reforçando a crença de que Deus e seus santos interviam diretamente na vida cotidiana. Um simples fragmento de relíquia, como um osso ou tecido associado a um santo, era visto como uma fonte de poder espiritual e proteção contra o mal. Enquanto isso, dentro das casas, a vida cristã se expressava em orações diárias, imagens sagradas e rituais simples.
Antes das refeições, todos rezavam agradecendo a Deus. Ao final do dia, as famílias se reuniram para repetir preces, pedindo proteção durante a noite. Cada momento da vida era marcado por um gesto de fé, lembrando a presença constante do divino. Viver como cristão no ano 1000 era, portanto, viver em uma sociedade moldada pela cruz. Do nascimento até a morte, da vida simples no campo às decisões dos reis, tudo passando pelo olhar da igreja e pelo temor de Deus. Era um tempo em que a esperança de salvação eterna era mais forte que o medo da miséria ou da violência. Essa é uma história que poucos conhecem, mas que revela um mundo fascinante, onde a fé cristã não era apenas uma religião, mas o coração que mantinha viva toda uma civilização. O ano 1000 não marcou o fim dos tempos como muitos temiam, mas foi um marco na jornada de milhões de cristãos que, entre dúvidas e esperanças, permaneceram sua devoção e deixaram herança como a base do mundo que conhecemos hoje. No silêncio das catedrais, no trabalho árduo dos campos e na coragem dos peregrinos, os cristãos do ano 1000 nos deixaram uma mensagem atemporal. A fé pode sustentar um povo mesmo nos momentos mais obscuros da história.